Eu vou ler um pouco do currículo aqui do nosso amigo. São grandes, falar um pouco do que é o tema também, né? São grandes os desafios das culturas perenes, né? Mas temos disponíveis algumas soluções práticas de manejo que estão dando resultados muito positivos. Entre as técnicas empregadas na agricultura regenerativa, a homeopatia tem mostrado resultados surpreendentes. Ninguém melhor do que o professor Dr. Alexandre Leonel, do Instituto Homeopático de Práticas Integrativas, para falar sobre preparados homeopáticos como aliados na agricultura regenerativa. O professor Alexandre é farmacêutico, especialista em farmácia homeopática, mestre em promoção de saúde. Ele é fundador e CEO da empresa Homeopatia Brasil, a qual participa no ensino, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos homeopáticos dos segmentos de farmácia e de agronomia. Vou dar o meu depoimento, a gente utiliza a homeopatia também na agricultura lá, para fazer agricultura na nossa região, e também com as minhas filhas também. Minhas filhas também, até hoje, graças a Deus, não sabem o que é um antibiótico. Homeopatia realmente é uma bênção. Obrigado, doutor. Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu vou agradecer em nome do Marco Antônio Baldoni, que foi quem me ligou a primeira vez, perguntando se eu tinha disponibilidade de estar aqui. E quero dizer que eu já falei para muitas plateias que tinha assistindo a minha palestra alguém que eu admirava muito. E aqui tem várias pessoas que eu admiro bastante, já disse isso aqui para o Vian, e só tem gente aqui que eu acompanho nas redes sociais e só aprendo com vocês o trabalho que vocês fazem. Eu vou me posicionar aqui o tempo todo como um professor de homeopatia, como um pesquisador de homeopatia nas diversas áreas. Quero fazer menção ao Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas de Ribeirão Preto, que é uma escola tradicional de homeopatia no Brasil, forma médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos há mais de 40 anos, praticamente 50 anos. É a minha casa de estudos, é onde eu comecei a minha carreira como homeopata em 1996. Estou lá hoje, isso é uma instituição filantrópica, estou lá exercendo o papel de diretor-tesoureiro. Então eu tenho um carinho muito grande por esse lugar. E é por isso que é o Instituto Homeopático que está aqui falando o tempo todo e não o Alexandre, dono de uma empresa que trabalha com homeopatia na agricultura. É por isso que eu já quero deixar aqui o meu posicionamento em relação ao conflito de interesse. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui faz parte do desenvolvimento de homeopatia na agricultura que eu conduzi pessoalmente e associado a pessoas que toparam fazer isso comigo. Então, em nenhum momento aqui também tenho interesse de vender produto, não é nada disso, é só mostrar para vocês qual é o potencial da homeopatia. E aqui eu quero dizer, vocês vão perceber ao longo da minha apresentação, que eu dividi a apresentação em duas partes. Eu fiz questão de chegar aqui na quarta-feira e entender o público que estaria aqui, fiquei muito feliz de perceber que, de fato, eu tinha planejado uma palestra que atendesse aos dois públicos que estão aqui. Primeiro, o grupo dos pesquisadores, esse grupo da bancada, esse grupo do campo, da casa de vegetação, do meio hectare tratado, meio hectare não tratado, e fura chão, e cavuca não sei o quê. Eu vivi isso aí, trabalho com isso no dia a dia, fazendo pesquisa com homeopatia na agricultura. Então, tem parte aqui dessa apresentação minha, que é para vocês que fazem pesquisa, um convite, né, para que vocês olhem para a tecnologia homeopática como também um instrumento de trabalho de pesquisa. E a outra parte é mostrar para os produtores, para os técnicos agrícolas, para os agrônomos, para quem está lá no campo, levando soluções, né, para esse produtor que quer fazer uma agricultura mais sustentável, regenerativa, seja qual for a nomenclatura. Fiquei muito feliz ontem, quando eu ouvi o Eduardo falando a respeito da questão do nome, né? A gente tem uma mania muito grande de querer colocar nome. Essa agricultura é isso, essa agricultura é aquilo. Em 96, quando eu tinha a minha farmácia, eu era uma drogaria. Eu vendia remédio controlado, vendia antibiótico, corticoide. E aí fui estudar homeopatia e coloquei homeopatia dentro da farmácia. Eu praticamente fui uma das primeiras do Brasil a ter antibiótico, corticoide, remédio controlado e remédio homeopático dentro da mesma farmácia. Não tinha nem legislação para isso no Brasil. E uma colega de uma farmácia homeopática um dia me ligou e falou: você não tem ética, você não tem personalidade, como é que você vende homeopatia no mesmo lugar que você vende antibiótico? Você não tem uma postura profissional, você não tem identidade. Eu disse: olha, mas que coisa interessante, você acredita que aqui no balcão da minha prateleira, na minha farmácia, tem um vidrinho de Novalgina
do lado de um vidrinho de arnica e eles não brigam entre si? Eles se dão super bem aqui. Não tem conflito. Então, quando a gente começa a puxar demais nomenclaturas e falar, eu sou orgânico, eu sou regenerativo, eu sou sustentável, eu sou... Vamos deixar isso para lá, vamos construir, né? Vamos construir, vamos agregar, vamos caminhar junto. E foi isso que eu aprendi dentro do Instituto e é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Bom, então, homeopatia. Toda vez que eu vou falar de homeopatia em algum lugar, e aqui eu estou muito à vontade, porque eu já falei de homeopatia num evento organizado, e os principais patrocinadores eram Bayer, Pfizer, Syngenta, e eu falei, então aqui eu estou em casa. Né? Mas homeopatia, primeiro não funciona, segundo é placebo, terceiro não tem comprovação. Então é isso aí, está no consciente da maioria das pessoas, e também não dá para ficar discutindo isso o tempo inteiro, mas essa é uma realidade. Está tudo bem, não tem problema. Eu estou confortável com esse desconforto. São 30 anos lidando com isso. Estou tranquilo com relação a isso. Mas eu tenho que responder algumas coisas para vocês, principalmente para quem não sabe nada a respeito. Então, primeiro, a homeopatia tem 228 anos de história. Samuel Hahnemann, que é um médico alemão, em 1796, escreveu o primeiro livro sobre homeopatia. E sabe por que o Hahnemann desenvolveu a homeopatia? Porque a medicina alopática da época deixava ele frustrado como médico. Ele dizia assim, eu não vou trabalhar com a medicina que mais mata do que cura, que os remédios são mais prejudiciais do que a própria doença. Essa medicina eu não quero fazer. É parecido com o que vocês estão fazendo aqui. Essa agricultura eu não quero fazer mais, eu quero fazer outra agricultura. Então, em 1796, o Hahnemann se rebela ao modelo médico da época e desenvolve um outro modelo terapêutico, que, óbvio, se desenvolveu em 228 anos. A homeopatia apanha faz 228 anos e só faz crescer. O último relatório de desenvolvimento e crescimento do uso de homeopatia no mundo diz que até 2030 o consumo de medicamentos e produtos homeopáticos no mundo deve crescer em torno de 30%. Então a gente vai apanhar para caramba. Assim como os biológicos, vai apanhar mesmo, porque a gente está ocupando o mercado. Já é uma especialidade na medicina veterinária, já é uma especialidade na odontologia, já é uma especialidade na medicina humana, e cada vez mais está ocupando a agricultura, a agronomia e assim por diante. E nós fomos presenteados, né, através do trabalho que foi feito da legislação de agricultura orgânica, que permitiu o uso dos insumos homeopáticos na agricultura orgânica. É aí que surge o Alexandre na homeopatia para a agricultura, porque eu tinha uma farmácia homeopática, atendia pessoas e receitas de médicos homeopatas, e de repente começou a aparecer no balcão da minha farmácia um pé de alface, um pé de tomate, e assim por diante, um pé de couve, e tudo quanto é demanda para eu resolver no balcão da farmácia. Então foi quando eu decidi que, apesar de eu estar resolvido como farmacêutico homeopata de humanos, eu tinha uma oportunidade de mercado e tinha uma demanda. Fui estudar a coisa, vi que não tinha muita coisa pronta no Brasil, e aí então nós criamos uma empresa que nasce como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de homeopatia para a agricultura. A gente começou do zero. Eu fui estudar Ana Primavesi, fui estudar tudo que vocês sabem de agricultura sustentável, agricultura ecológica, Steiner, e mais um pouco de coisas relacionadas à agricultura para poder fazer esse trabalho. Então, esse argumento do não tem comprovação científica, e aqui estou falando principalmente para quem se interessa por validação científica, eu trouxe 6 nomes de brasileiros que são referência no Brasil e no mundo na área de pesquisa em homeopatia, com trabalhos publicados. Eu trouxe o nome e a universidade ou o centro de pesquisa onde ele está ligado. Então eu brinco assim, quando alguém me chama para debater se a homeopatia funciona ou não funciona, eu falo, pede para o pessoal ler tudo que a Leoni Bonamin publicou. Depois eu vou conversar. Então, Leoni Bonamin é uma referência mundial em pesquisa, pesquisa de base, pesquisa de homeopatia na placa de Petri. Ninguém fica conversando com a placa de Petri para convencer o fungo a morrer ou não com o uso do remédio homeopático. Então, é referência mundial. Estamos indo agora, junto com ela, para um congresso na Alemanha, apresentar trabalhos de homeopatia na área de vegetais. Ela está ligada à Unip. Vicente Casale, na Universidade Federal de Viçosa. Não tem quem não tenha visto alguma coisa do Casale nessa área.
Eu brinco, eu não tenho liberdade para falar isso. Eu estou chamando todo mundo sem os adjetivos acadêmicos, mas eu não tenho intimidade o suficiente para fazer isso. Só estou deixando a gente à vontade aqui. Eu costumo dizer que o professor Casale é o homem da homeopatia da libertação, né? Não tem a teologia da libertação, aqui é a homeopatia da libertação. É ensinar o agricultor a produzir homeopatia, preparar homeopatia, usar. Você faz da porteira para dentro, um agricultor usa o outro e tudo mais. Universidade Federal de Viçosa. Pedro Boff, lá no sul do país. Sim, Pedro Boff chega, eu tenho que me ajoelhar diante dele, porque o trabalho que esse cara faz de homeopatia na agricultura é imbatível. Está lá, Extensão Rural em Santa Catarina. José Luiz Feita Paixão, um cara apaixonado por trabalho homeopático, com pesquisa homeopática, muito trabalho com tecnologia de ponta sendo envolvida nisso aí, inteligência artificial, equipamentos de primeira mão, digamos assim, em termos de tecnologia, muita coisa vinda da Rússia, com equipamentos altamente tecnológicos para medir aquilo que nós não temos na pesquisa clássica, condição de medir. Esse cara domina muita coisa no Brasil. Professor Bonato, em Maringá, não dá para discutir, né? É uma referência, respeitado, pesquisa séria, parruda, pesquisa acadêmica. Não, você pega o protocolo experimental do cara, não tem viés, não dá para discutir que não se tem pesquisa. Universidade Estadual do Maringá. E, finalmente, esse homem que eu conheci há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu não sei se o Daniel Moll está aí, mas graças a uma conversa com o Daniel Moll, tive a felicidade de conhecer o professor Zé Renato Stanglini. Olha, as pesquisas que esse cara tem são inacreditáveis. Eu lembro que eu perguntei para ele assim, quantos filhos você tem dentro dessa gaveta aí na sua mesa, eu estava na sala dele, que você não conseguiu colocar fora? E ele tirou um monte de pesquisa e pôs em cima da mesa. Pesquisa de casa de vegetação parada por falta de financiamento para levar para campo, para levar para o agronegócio e para desenvolver. Então, assim, vocês escolheram o mais fraquinho dos nomes. Qualquer um desses caras podia estar aqui falando muito melhor do que eu a respeito de pesquisa e homeopatia na agricultura. Então, onde você estiver, saiba que tem gente fazendo algo e publicando a respeito de homeopatia na agricultura. Bom, o que a homeopatia tem a ver com esse nosso trabalho? Bom, tem a ver, primeiro, porque Hahnemann tinha uma visão integral e sistêmica de saúde. Então, o Hahnemann dizia, não é o pé do indivíduo que está doente. É o indivíduo todo que está doente e está sinalizando no pé. Então, olhe para o paciente como um todo. E quando eu falo de agricultura regenerativa, agricultura sustentável, eu estou falando de um sistema agrícola saudável ou adoecido no seu todo. Não é o talhão 23A que está doente. É o sistema que está doente. Como é que eu corrijo o sistema? Uma vez um aluno me perguntou, eu quero criar peixe, como é que eu faço para cuidar dos peixes com homeopatia? Eu falei, trata a lagoa. Trata a lagoa, porque o peixe doente dentro da lagoa é só o reflexo do adoecimento do sistema chamado lagoa onde o seu peixe está. Então, a homeopatia na agricultura tem essa visão e é uma visão do Hahnemann para humanos. Outra questão que o Hahnemann colocava é o seguinte, equilíbrio é igual saúde. Mas que equilíbrio? Equilíbrio dinâmico. Eu escutei essa palavra aqui na quarta-feira, falei, gente, alguém falou a palavra mágica da homeopatia aqui. Alguém falou que o processo na agricultura é dinâmico, que o processo de regeneração é dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Andar de bicicleta. Para mim é o melhor exemplo. Andar de bicicleta você está caindo o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, está equilibrado o tempo inteiro. A agricultura sustentável, a agricultura regenerativa, tem que buscar o equilíbrio dinâmico. Quando o produtor me procura e quer usar homeopatia na agricultura, eu falo para ele, quanto de problema você tolera? Quanto de problema você tolera? Porque lá na veterinária, o gado de leite tratado com homeopatia tem carrapato. Ele não está esterilizado por uma ivermectina. Mas eles estão num equilíbrio dinâmico. E eles sobrevivem. E o gado dá leite, o gado engorda. Então, quanto de praga você tolera? Quanto de doença você tolera dentro do sistema para manter esse sistema equilibrado? Porque não existe equilíbrio estático na natureza.
Equilíbrio estático na natureza é morte. Então, isso não é regenerativo, isso não é sustentável. Esse é um outro ponto da homeopatia que tem tudo a ver com o que vocês estão falando e buscando. Curar o que precisa ser curado. Resolver o problema na causa raiz. Qual é a raiz? Escutei o professor Guto falando aqui das rochas. Né? Não é toda rocha que serve para qualquer lugar, não é toda rocha que dá todo resultado. Essa rocha para milho dá de um jeito, para arroz dá de outro. No solo encharcado dá de um jeito, no arenoso dá do outro. Personaliza o problema, individualiza o problema, identifica de fato que precisa ser curado. Causa das doenças. Qual é de fato a causa? É o maldito do pH do solo? Então é o pH primeiro. Pode vir o que vier depois, mas é calcário primeiro. Então, qual é o pacote tecnológico? Aquele que respeita o equilíbrio, a visão sistêmica, o equilíbrio, o curar o que precisa ser curado e identifica a causa raiz. E o Hahnemann fala de uma coisa chamada falsas doenças. Tem uma frase dele que é assim, ó, não fala para mim que é doença aquilo que é consequência das escolhas equivocadas do paciente. Então, se o paciente faz escolhas equivocadas e ele vive na esbórnia, não fala para mim que amanhã ele está de ressaca e que ressaca é doença. Então, quais são as falsas doenças que nós temos na agricultura? Quais são as doenças que, na verdade, quais são os problemas que, na verdade, são consequências de escolhas equivocadas que nós fizemos ao longo do ano? E a gente põe a culpa na praga, põe a culpa não sei em quem. Não, escolhemos errado. Então, ele chama isso de falsas doenças. Quais são as falsas doenças que a gente fica buscando uma nova molécula para elas? E, finalmente, né? Então, finalmente, eu acho que é a penúltima, as doses mínimas. Por que o remédio homeopático é diluído? Porque o Hahnemann queria usar a menor concentração de substância possível para ter resultado terapêutico sem efeito colateral. E eu escutei isso aqui também nesses dias. Né? Ó, usamos glifosato, mas usamos a menor dose possível necessária. Usamos tal coisa, mas a gente encontrou a menor dose. A menor dose, o mínimo possível, porque o excesso vai desequilibrar aquele equilíbrio de saúde. E, finalmente, um ponto que tem tudo a ver com a agricultura, na minha opinião, que são os obstáculos à cura. Eu estou fazendo tudo certinho, usando o pacote tecnológico mais sofisticado que existe e não estou tendo o resultado que eu deveria ter. Por quê? Porque tem um obstáculo à cura. Qual que seria na agricultura? Eu falo sempre para o meu pai, né? Vou falar um pouco da minha família aqui. Na agricultura orgânica, não adianta você falar para mim que fez tal procedimento. Precisa você me falar se fez na hora certa. Porque se você fez depois da hora certa, não dá certo. Então, o obstáculo à cura na agricultura são muitos. O momento de fazer a aplicação, a questão do pH do solo, por exemplo. E aí, agora, com essa palavra aqui, ó, cadê os mapas mentais do Eduardo? Ele vai criar uma lista de obstáculos ao resultado na agricultura regenerativa, que não pode ser atribuído a uma praga, a um problema X. É simplesmente algo... Olha, eu temia tanto por esse momento, e esse momento aconteceu. Olha, aqui tinha 2 livros, tá? Não sei porque ele não está aparecendo. O pessoal do áudio está aí? Lá no meu slide está aparecendo? Aqui está faltando 2 livros aqui. Aqui está o livro do Hahnemann, que é o órgão da arte de curar. E depois está o livro do Steiner, de agricultura biodinâmica. Então, vocês precisam olhar para esse livro do Steiner, quem não olhou ainda, não por conta da filosofia da agricultura biodinâmica, mas por conta do conceito de organismo agrícola. Né? Então, isso é muito, muito, muito importante e a gente precisa disso. Está aí? Será que vai ter que buscar meu computador? Pega lá para mim, Reginaldo, por favor. Bom, eu vou pedir desculpa por essa falha aqui, que está fora do script, desculpa. Acho que eu vou ligar direto o meu computador. Pode ser? Me dá 2 minutos que eu conserto isso aqui. Eu não contei, né, lá. De fato, pulou vários slides. Essa daqui é a foto da família. Eu sou filho de cafeicultor.
Meu pai, em 2016, resolveu converter uma fazenda de mais de 50 anos de cafeicultura orgânica, de cafeicultura convencional para cafeicultura orgânica. São 110 hectares. Essa daqui é a família. E quando ele falou que ia fazer agricultura orgânica, eu falei, começa num pedacinho. Ele falou, estou velho demais para experimentar. Então vamos fazer tudo de uma vez. E estamos lá com 100 hectares de café orgânico. E aí, vai que dá certo, né? E aí eu quero mostrar que eu não estou mexendo nessa história de hoje, né? Isso aqui é a Maria Júlia, minha filha mais velha, 2008. O meu primeiro experimento de homeopatia em rabanete. Isso aqui é 2009 para 2010, eu pulverizando homeopatia com pulverizador costal. Isso aqui é minha visita em Viçosa, porque quando eu decidi olhar para isso, eu falei, eu vou lá na Meca, vou me ajoelhar diante do grande mestre da homeopatia na agricultura no Brasil. Fiquei uma semana lá em Viçosa. E aí está o livro que eu mostrei, do órgano, e aqui está o livro do Steiner. Organismo agrícola e todos os conceitos de organismo agrícola que ele traz. E eu sei que vocês gostam desse livro, porque se vocês trabalham com remineralizador, trabalham com pó de rocha, não tem jeito de você não gostar do livro Pães de Pedra, não é verdade? Então eu vou dizer para você que este livro está para vocês, em Pães de Pedra, na agricultura regenerativa, está para vocês, nos remineralizadores, do mesmo jeito que esse livro da Lili Colisco, Agricultura do Amanhã, está para vocês em relação à homeopatia. Porque aqui está a primeira publicação sobre o uso de medicamentos homeopáticos em modelos vegetais. A Lili Colisco é a mãe da pesquisa homeopática em modelos vegetais. E ela diz que quantidades mínimas têm o poder de influenciar o organismo vivo das plantas. Não foi só ela que disse. O Arnos, que é um biólogo que depois vai ser o grande pai da farmacologia no mundo, também diz: pequenas doses estimulam a vitalidade dos seres vivos. Altas doses deprimem a vitalidade dos seres vivos. E o Claude Bernard, que é considerado o grande pensador do modelo científico, pelo menos na área humana, também diz que toda substância em pequena dose excita todos os sistemas vivos e as funções anatômicas e biológicas. Então, a homeopatia está lastreada historicamente e farmacologicamente. Está aí o trabalho da Lili Colisco, quebra de dormência de sementes, usando doses homeopáticas. Aqui, o medicamento homeopático está diluído na proporção de 1 para 100 milhões. É nada mesmo, eu sei que é nada. É nada, é 1 para 100 milhões. E olha o resultado de germinação que ela teve, comparado com o controle água e comparado com outras diluições homeopáticas. Quanto mais ela diluía a substância, mais envergadura de desenvolvimento de raiz ela tinha e quebra de dormência de sementes. E ontem eu mostrei isso aqui para o professor Guto, tá aí, Guto, para você tirar foto, tá bom? Tem perguntas que vocês estão fazendo a respeito do que acontece quando a gente coloca o pó de rocha lá e por que que aquele mineral vira outro mineral. Quem que está fazendo essa história? Está aí o Kevran, no livro Transmutação Biológica, que eu tive que estudar para entender umas coisas que estavam acontecendo com a homeopatia. E não foi só eu que estudei, a Primavera também. Está no Facebook da saudosa e querida Ana Primavera, dizendo: olhem para o livro do Kevran sobre transmutação biológica de baixa energia. É isso que está acontecendo nos solos que vocês estão regenerando. Esse cara foi esquecido, jogado fora, porque, lógico, apareceu o Liebig. Quem vai olhar para Rússio? Bom, então aí algumas referências bibliográficas. Eu acho que o básico do básico é esse primeiro slide, a cartilha de Viçosa, o primeiro livro de princípios e bases da homeopatia na agricultura do Casale, um grupo de orientandos, inclusive a Fernanda Maria, que é a maior autoridade em homeopatia de solo do Brasil, provavelmente do mundo, mestrado, doutorado, pós-doutorado, só em homeopatia de solo. E esse trabalho bacana aqui, que está do Casale com o Vicente, o Felipe, perdão. O Felipe está em Botucatu, né, Baldoni? Então, está perto aqui, não é difícil falar com ele. Um trabalho muito bonito de uso de homeopatia em água, solo e plantas. E se você quiser uma literatura mais sofisticada, está aqui o trabalho do Tchavsky, acho que é uma referência. Se você ainda não tomou um vinho das parreiras de uva cuidadas com homeopatia por Radko Tchavsky, você está perdendo a oportunidade de tomar um vinho homeopatizado.
O livro da Malte, que está traduzido para o português hoje no Brasil, um belíssimo livro sobre homeopatia, horta e jardim. E o saudoso Cavirage, que na minha opinião é a bíblia da homeopatia na agricultura. Está em alemão, é difícil, é rasgado de ler, mas agora com a inteligência artificial, a interpretação que esse cara tem de homeopatia para controle de pragas e doenças, eu não vi ninguém fazer igual. E tenho que confessar que copiei muita coisa que aprendi com ele nesses anos. Vou citar alguns cases, me segura aí. Vou citar alguns cases desafiadores. Esse é o primeiro, o Baldoni me ligou, assim como ele me ligou para vir falar no gás, ele me ligou e falou, você resolve um problema lá na Amazônia, dos produtores de guaraná orgânico? Eles estão com um problema sério de uma praga X, precisa resolver, não pode usar veneno. Eu falei, eu resolvo, quem vai bancar? Ele falou, a Coca-Cola. Eu falei, duvido. Ele falou, escreve o projeto e manda. Eu falei, para onde que manda? Ele, para Atlanta. Eu duvido. E nós mandamos o projeto. E a Coca-Cola me financiou, né, Baldoni? Duas expedições, uma de 7 dias, outra de 15 dias no meio da floresta amazônica. E essa é uma foto símbolo para mim, porque essa era uma produtora que estava vivendo de Bolsa Família, passando necessidade, porque não conseguia produzir 1 quilo de guaraná por pé de guaranazeiro, e ela está numa foto aqui, primeira safra, depois de uso de homeopatia para controle de trips no guaranazeiro. Esse trabalho aqui... Obrigado. Eles compram até hoje da gente, o produto é exclusivo para eles, a gente desenvolveu um produto para eles, eu fui para lá, me enfronhei lá, conheci o organismo agrícola, vivi com as pessoas, entendi como é que funcionava, e a gente virou case no relatório de atividades de 2016 da Coca-Cola, e isso me honra muito e quero agradecer sempre quem me deu essa oportunidade. Essa é a nossa base de trabalho lá em Franca, é aqui o nosso centro de pesquisa. Se alguém, a foto não está muito boa, mas esse cara aqui, quem conhece de litotano, vai lembrar do Benê, saudoso Benê, aprendi muito sobre litotano com ele. E aqui está a bandeira da França e da Alemanha, porque o Hahnemann era alemão, mas depois vai terminar a fase homeopática dele lá na França, e eu fiz questão de, na inauguração, homenageá-lo. Então está aqui um primeiro experimento, consequência daquele vasinho que a minha filha está segurando, a gente vai para um modelo experimental gambiarra, usando couve, 60 e poucos vasos, grupo tratado, grupo não tratado, duplo cego, tudo do jeitinho que vocês gostam aí da pesquisa. Avaliação de desempenho de resiliência, mas eu queria olhar para as raízes. Então, grupo tratado, grupo não tratado, vamos ver como é que ficaram as raízes. Coloquei essas plantas em estresse hídrico, sacrificamos alguns indivíduos, trouxe um, não vou trazer os 60, mas era assim, ó, os vasos do grupo tratado tinha 51 gramas de raiz, enquanto que o grupo tratado com medicamento homeopático tinha 96 gramas de raiz. Isso, no final, deve servir para alguma coisa, né? Vamos ver para que serviu? Serviu para isso, ó. Depois de 7 meses de estresse hídrico, quando a gente estresse hídrico e nutricional, quando a gente voltou a pôr comida e água nos vasos, olha o grupo não tratado e olha o grupo tratado. Então eu brinco assim, ó, essa daqui é a sua parenta que não usa homeopatia depois da gripe, e essa daqui é você que usa homeopatia depois da gripe. Lá é a sua lavoura que não usa homeopatia, aqui é a sua lavoura que usa homeopatia. Eu não estou discutindo se é melhor ou pior, é resiliência, indução de resiliência, resposta rápida quando as coisas são favoráveis. Alexandre, isso aí foi você que fez, você inventou. Não acredito. Ok, não tem problema. Eu não sou normal, Fundação Procafé. Vou lá em Varginha, convenço Matiello, toda aquela galera toda, a enfiar um protocolo experimental de homeopatia dentro da fazenda deles. Regras. O protocolo tem que ser o do Procafé, a gente só vai colocar a homeopatia junto. Beleza. Então é manejo convencional. Vamos enfiar a homeopatia lá. Manejo convencional. NPK, inseticida e tudo que eles fazem, mais o remédio homeopático. Foi publicado no trabalho de 2016, e olha aí. Aqui está o código do produto, aumento de fixação de nitrogênio, aumento de fixação de potássio, aumento de fixação de enxofre, de manganês e de zinco. Pô, mas não tem nada disso no remédio homeopático. O produto homeopático não tinha esses nutrientes. Como é que a planta fixou mais?
porque a gente foi lá e falou para a raiz. Ontem vocês falaram uma coisa aqui, eu vibrei, desculpa o tempo, mas eu tenho que contar essa história. Alguém falou assim, o nutriente estocado no solo que a gente não sabe como é que faz para a planta absorver. Aí eu lembrei do Márcio, o Baldoni vai lembrar. Márcio Freitas, lá em Franca, um dia chegou para mim e falou assim, o talhão do Saul, que eu não sei porque chama talhão do Saul, está mostrando deficiência de manganês na lavoura. Se você resolver esse problema, eu uso homeopatia na fazenda inteira. Meu avô mandava teimar, mas apostar nunca. Eu falei, vamos tentar. Projeto de 5 aplicações de homeopatia no solo. Na terceira aplicação, eu cheguei, ele estava na varanda da fazenda, olhou para mim e falou assim, a lavoura está sorrindo. O que a homeopatia fez? Foi lá e falou para a planta, planta, presta atenção, tem manganês aí no solo, ó. Tem um montão de manganês. Absorve, querida. Estímulo homeopático, transmutação biológica de baixa energia. E aqui, né, que eu acho que isso aqui vocês entendem mais do que eu, área tratada com homeopatia, o dobro de micorrizas por grama de solo. E não é um produto biológico. Por quê? Porque a homeopatia conversou com a parte mineral, mas também conversou com a parte biológica. Dobrou a quantidade de micorrizas por grama de solo. E aí é óbvio que a resposta aqui, aquela resposta que eu vi no vaso, estava acontecendo na lavoura. E essa que eu acho que é a que interessa para o produtor. 10 sacas a mais de café por hectare. Ah, mas não deu significância estatística. Você acha que o produtor está preocupado com estatística? Ele quer 10 sacos a mais por hectare. Ah, mas a variância é 10 sacos a mais por hectare. Hoje, 10 mil conto na mão dele. Bom, qual é a tecnologia de produção que hoje eu considero a mais adequada? Eu já defendi a homeopatia sozinha, dentro do tanque pulverizador. Não. Hoje não. Hoje é o núcleo homeopático associado a um açúcar, associado a um núcleo nutricional, que eu já escolhi o meu queridinho faz tempo, L-totano micronizado. Não tem melhor veículo para homeopatia do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Tem que colocar um fitofármaco ali, um poliflavonoide, que está casado com o núcleo homeopático. E você pode colocar um aditivo com garantias agronômicas, um enxofre, um cobre, um magnésio, o que você quiser. Esse, para mim, é o melhor modelo. De onde veio esse modelo? Do que se faz na veterinária. Na veterinária não tem homeopatia para o carrapato? O cara não coloca no sal mineral? Não tem o sal mineral da vaca de leite, o sal mineral do gado de engorda? Está todo mundo tomando remédio de carrapato, mas o conjunto, o que eu chamo de cavalo de Troia, está entrando junto. Dinâmica de adoecimento no conceito homeopático. Para mim, diante dos meus estudos, é assim que as plantas estão adoecendo. Aliás, o sistema solo-planta está adoecendo. Bioelétrico, microscópico, funcional e estrutural. E o que é esse bioelétrico? É o seu pH, é o seu alumínio, essa parte biológica errada. E aí o processo de adoecimento começa. Aonde a agricultura está treinada? Aqui, a folha está amarela. Aonde começou o problema? Aqui, cara pálida. Essa é a visão homeopática na agricultura, pelo menos aqui eu desenvolvi. Como é que eu curo esse sistema? Usando o insumo homeopático, que vai atuar nessa interface. Por isso que melhorou quem? As micorrizas, que lá na frente eu vi em produção. É aqui que eu quero atuar. Corrigindo esse desequilíbrio bioelétrico, que vai melhorar, inclusive, os micro-organismos e assim por diante. O ser vivo chamado solo, um ser vivo chamado... A primeira vaca que aparece aqui nos 3 dias. Sabe por que eu tenho essa metáfora aqui? Você nunca viu um produtor de leite maltratar a vaca. Mas você vê um agricultor maltratar o solo. Sabe por quê? Porque o produtor de leite sabe que o solo dele é a vaca. Ele sabe. E nós, como agricultores, demoramos para aprender que a nossa vaca é o solo. Então, você nunca viu um produtor de leite maltratando a vaca. E não precisa fazer essa metáfora. A Primavera já falou tudo isso para a gente. Depois vocês vão receber os slides. Não precisa
tentar copiar as coisas. Mas está aqui, ela fala que o solo é um ser vivo. E se o solo é um ser vivo, ó aqui, ó, a teta da vaca onde o cara tira o leite é o seu pé de milho, seu pé de cana, seu pé de laranja, seu pé de café. Então eu preciso cuidar da vaca para tirar leite. Eu preciso cuidar do solo para colher café, colher milho, colher soja, colher cana, do solo. E é por isso que a minha defesa é que a homeopatia cuide do solo. Aqui trabalhos de campo, de clientes, de pessoas que usaram, isso aqui também é coisa lá do pessoal lá do Daniel Moll. O produtor que mandou essa foto é zero cientista. Ele só tirou a foto. Ó, o talhão que não usou homeopatia, o talhão que usou homeopatia. Não entende soja, entende homeopatia. Alguma coisa está acontecendo aqui. Esse daqui foi, olha que bonzinho que ele foi. Ó. Ele mandou para mim e falou, Alexandre, vou mandar a foto para o senhor aí, para o senhor ver. Ó. 3 aplicações de homeopatia, 1 quilo por hectare. Aqui, na área não tratada. E aqui na área tratada ele já tinha feito 2 aplicações de veneno, ele falou. Eu usei os mesmos termos dele, dá para comparar, 40 dias de plantio, 57 dias de plantio. A homeopatia é placebo, ele ficou conversando com os pés de milho lá para crescer. Esse produtor aqui chegou nessa fase de produção de tomate desse jeito, sem nenhum fitossanitário, só nutrição e homeopatia, nutrição bem feita, balanceada, equilibrada e homeopatia para controle fitossanitário. Parece que ele está satisfeito. Essa cliente disse que tinha um pé de manga no sítio, que ela nunca tinha colhido manga. Ela pegou um produto lá na BioBrasil Fair, levou, colocou, mandou a foto do pé de manga florido. Esse daqui é um produtor de azeitona, estava desesperado que as oliveiras dele não estavam florindo. Eu falei, experimenta isso aqui lá, quem sabe dá certo. Parece que deu. Usando na uva. Esse é o meu case mais queridinho de todos. Todo mundo conhece o André Cunha no Brasil, uma referência em cafeicultura. O André vai na minha casa num domingo à tarde e diz, quero parar de usar veneno na fazenda. Você pode me ajudar. Me deu meio hectare do pior talhão, do pior lugar da fazenda. O Baldoni concordando. Não compensava ir lá. No final de 1 ano, ele virou para mim e falou, estou convencido que é possível produzir café sem veneno. E hoje, a Fazenda Monte Alegre são 370 hectares, café orgânico. Ele foi capa da Globo Rural, não por causa do uso da homeopatia, óbvio, porque eles não colocaram na matéria. Mas aqui está na área de café sombreado, que ele foi plantar depois com orgânico, tendo homeopatia de base. E parece que tem café na lavoura dele, né? Estou caminhando para o final, está aí os trabalhos que eu falei do professor Stanghini. Isso aqui quem entende desse assunto sabe que isso aqui é pesquisa parruda. Indução de defesa vegetal, fazendo avaliação dessas enzimas na soja, a partir do momento que coloca o remédio homeopático na soja. E aí você passa a entender o que cada uma dessas enzimas faz na soja, sabe o que o remédio homeopático está induzindo de resistência. Essa aqui é a doutora Camila, uma pesquisadora que trabalha comigo. Pesquisa de gente grande aqui, pesquisa nível publicação financiada e assim por diante. E aqui, finalmente, eu juro que é o penúltimo, um trabalho que daqui a 10 anos vocês vão falar, eu escutei um maluco falando isso, óleo essencial homeopatizado. Porque qual é o problema de usar óleo essencial na agricultura? Quantidade. Quanto de óleo essencial você precisa para pulverizar uma lavoura? E sabe o que a gente está descobrindo? Que quando você dilui o medicamento, o óleo essencial, você potencializa o efeito dele e usa doses menores. Então, esses trabalhos que nós estamos desenvolvendo em parceria com a UNAERP, está nos levando para esse caminho. Óleos essenciais de interesse na agronomia, preparados homeopaticamente com doses reduzidas. Alexandre, estourou o tempo, mas eu vou dar um presente para vocês. Isso aqui está à venda, mas eu liberei essa semana, até o final de março, com esse QR Code, 5 aulas minhas de 1h30 sobre homeopatia na agricultura. É o básico do básico, mas é muito mais do que eu falei aqui em 45 minutos, tá certo? Então, copia o QR Code aí, você vai para lá, faz sua inscrição. Não vou te mandar e-mail, não vou te querer te vender nada depois, é só para você assistir a aula, tá? E aí eu quero fazer um pedido para vocês. Vocês, volto. Depois o pessoal do gás vai mandar esse QR Code no grupo, eu tenho certeza.
Eles são organizados. E eu, para encerrar, eu quero fazer um pedido para vocês. Do mesmo jeito que o Gás abriu a porteira para um maluco vir falar de homeopatia aqui, abra a porteira do seu centro de pesquisa para a homeopatia. Abra a porteira da fazenda para a homeopatia. Abra a porteira e deixa a homeopatia entrar lá para te ajudar. E a partir do momento que você abrir essa porteira, você vê os resultados. Tá bom? Está aqui o meu contato, esse é o meu WhatsApp direto. Muito obrigado, desculpa por ter estourado o tempo. Parabéns pelo evento. Obrigado. Obrigado.